Boa tarde a todos. É com satisfação que nós realizamos a abertura da audiência pública para procurarmos solucionar o problema de abandono de imóveis na Rua 7 de Setembro. Foi um requerimento aprovado pelo plenário de autoria desta presidência, após nós recebemos várias solicitações de vizinhos, de moradores das imediações, de comerciantes das imediações e principalmente de pessoas que acabam transitando pela rua movimentada, que é a Rua 7 de Setembro, para tomar uma atitude, uma providência do abandono que se encontra aquele local. Nós tivemos a aprovação unânime do plenário e eu queria agradecer indistintamente a presença de todos, convidar para compor a mesa o doutor Marcos Roberto Funari, que é o promotor de justiça e que tem acompanhado esse caso do abandono e tem acompanhado o processo que corre, uma ação que corre na justiça. Agora que vem aqui à minha direita, por favor. Convidar o tenente Giovanni, que representa o Corpo de Bombeiro, que é comandante do Corpo de Bombeiro da cidade de São Carlos, o comandante Giovanni, tenente Giovanni, está aí no corredor. O Luiz Carlos Triques, que é o diretor-presidente da Fundação Pro Memória, que é a fundação que em 2010 colocou na lei esses imóveis, inseriu na lei esses imóveis como interesse histórico da cidade. A secretária Lauana, que é de Habitação e Desenvolvimento Urbano, o secretário José Carlos Correia, de Serviços Públicos, o secretário Márcio Marino, secretário de Obras. Queria convidar também a arquiteta Aline Hoffmann, que ela representa o proprietário desses imóveis, o ex-vereador, ex-prefeito dessa cidade, José Bento Carlos Amaral, que durante os seus mandatos nesta casa, como vereador, ele foi um grande estudioso dos prédios históricos da cidade. Por favor, tem uma cadeira ali. E ele tem um conhecimento muito grande nesta área, uma vez que como vereador ele trabalhou bastante para que vários prédios históricos da cidade de São Carlos se tornasse patrimônio histórico, não só com lei municipal, mas também através do CONDEFAT. Eu quero agradecer também a Cláudia Regina Danella, que é diretora do Departamento Cultural da Fundação Pro Memória, a Mariana Arruda Camargo, que é arquiteta da Fundação Pro Memória, o Rodrigo Peron de Santiago, arquiteto da Fundação Pro Memória, o nosso ex-colega aqui da Câmara Municipal, amigo Marcelo Luiz Ferreira, superintendente de Serviços Públicos, o Sérgio Paulilo, advogado, Marli Zoteso, assessora de projetos especiais da Fundação Pro Memória, Rangel Moreira Gregório, primeiro-tenente, chefe do Núcleo de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiro, Caio Saque, meu amigo, chefe de gabinete da Secretaria de Habitação, Francisco Porto Filho, diretor da Secretaria, Fernando Hoffmann, arquiteto, engenheiro, a Aline, que está aqui, está compondo a mesa, o José Maurício Garcia Neto, diretor do Departamento de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, o Renato Locilento, vice-presidente do CONDEFASC, da UFSCar, a Rose Orlando, conselheira de Saúde. Agradecer as presenças do vereador Edson Firmiano, da vice-presidente desta casa, a vereadora Laide, o vereador Roseleide, todos da imprensa que também estão aqui. O objetivo dessa reunião
para a gente debater o abandono dessas residências que tem ocasionado sérios transtornos, não só aos moradores das imediações, mas às pessoas que por aqui transitam. E eu queria, em primeiro lugar, passar a palavra ao ex-vereador José Bento Carlos Amaral, para que ele possa expor, quando ele era vereador nessa casa, o estudo que fez sobre os prédios históricos da cidade de São Carlos. Boa tarde a todos e a todas, autoridades já anunciadas pela presidência. Em primeiro lugar, agradecer ao presidente da Câmara Municipal, Marquinhos Amaral, pela belíssima iniciativa de convocar esta reunião para que se possa discutir as necessidades da demolição por completo dos imóveis da Rua 7 de Setembro. Iniciando, eu gostaria de expor e saber os fatos que levaram a considerar esses imóveis de interesse histórico. Numa entrevista concedida ao jornal Primeira Página, em 16 de dezembro de 2011, a presidente da Fundação para a Memória, doutora Ana Lúcia Cerávolo, ela, entre outras coisas da sua entrevista, ela narrou o que é necessário para que se torne um edifício de interesse público. Ela diz assim: para obter o reconhecimento histórico, o imóvel deve possuir uma série de características como um estilo arquitetônico histórico, estar enquadrado numa tipologia histórica muito rara, ser o projeto de um arquiteto de renome nacional ou internacional ou ter sido construído por uma personalidade local ou nacional. Em todos os casos, a condição de religiosidade e dedicação é fundamental. Eu posso dizer, eu tenho 83 anos, nasci a 100 metros dessas casas, tenho um estabelecimento no fundo dessas casas e conheço bem. Em primeiro lugar, ali, pelo que eu sei, não teve nenhum engenheiro ou arquiteto de renome nacional ou internacional. Segundo, sempre foi residência e nunca foi escola. Ali foi a residência, a maior parte das casas, da família Schettini e da família Pandolfelli, desde a construção dessas casas. Em 10 de janeiro de 1912, a proprietária de um imóvel, que é o da Rua 7279, fez um ofício endereçado à Fundação, pedindo esclarecimentos da casa essa citada, se quem foi engenheiro, quem residiu. Até hoje, pelo que eu sei, a Fundação não mandou nenhuma resposta que pudesse justificar. Consta do processo a ata número 22 da reunião da Condefat, que diz: ao se tratar do presente processo com pedido de demolição do imóvel situado na Rua 7.279, que, entre outros assuntos, diz: foi nomeada uma comissão constituída os pareceristas Ana Lúcia Cervolo e Alexandre Facim, que se manifestaram. O edifício é formalmente semelhante ao fórum. Vejam bem, os senhores, esse edifício, mesmo antes de estar destruído como está, nunca foi semelhante ao fórum. Só pegar as fotografias antigas e dizer qual é o fórum, se é o fórum criminal ou o fórum civil. Não tem nenhuma comparação uma com a outra. É o que indica uma possível contemporaneidade, além da possibilidade de ser as obras do mesmo arquiteto. O fórum foi construído bem depois dessas casas. Essas casas são centenárias.
O fórum foi construído não faz muito tempo. Então, não pode ter sido de jeito nenhum o arquiteto que fez o fórum que fez as casas. E diz essa ata, vejam bem os senhores e senhoras, ali funcionou a Escola de Comércio, a Escola Fauvel. A Escola Fauvel, desde sua instalação em São Carlos, funcionou na rua 13 de Maio, um edifício grande que tem aqui, se não me engano, com a rua Dom Pedro. E também diz que ali funcionou a Escola de Biblioteconomia. Informações que não são verídicas. Afirmo com categoria que essas informações que constam do processo para considerado de interesse histórico não são verídicas, não correspondem à verdade. Os imóveis sempre foram residenciais, nunca comercial. Depois foi formada uma comissão, da mesma ata, a formação de uma comissão para reestudar o interesse histórico desses imóveis. Foi constituída pelas conselheiras Isolda Coutinho, Lívia Martucci e Mariana Luquino. Essa comissão foi constituída e, pelo que eu pude constatar do processo, não teve nenhuma reunião, não opinou nem favorável nem contrário. Foi constituída para analisar, para poder oferecer ao prefeito os informes. Ela não se reuniu e não deu nenhum parecer. A Defesa Civil, em 6 de janeiro de 2012, fez uma comissão para analisar a situação dos imóveis e concluíram que oferecem sério risco de as paredes tombarem. E se tombar, vão tombar para a via pública, vão cair para o lado de cá. Então, isso aqui eu tenho o relatório da comissão da Defesa Civil. Depois, as folhas 22 a 31 do mesmo processo, consta um laudo técnico do ilustre professor Dr. Osni Pellegrino Ferreira, da USP de São Carlos. Elaborou e também condenou as paredes desse prédio. A promemória, ela não é infalível. Todos nós temos direito de errar e corrigir os erros. Recentemente, a Câmara aprovou uma lei desconsiderando alguns imóveis que estavam considerados de valor histórico, localizados na rua José Bonifácio, rua São Joaquim, 7 de setembro e 13 de maio. Foi a lei 13.692 de 2005. Então, ela reconheceu que tinha considerado os imóveis de interesse público e depois pediu que fosse revogado. Agora, falar em escola, que foi ali da Júlia Fauvel, senhor presidente, não é verídico. Mas eu perguntaria, a promemória, a escola Dom Pedro II, localizada, que foi aqui na Avenida São Carlos, com a Rua Marechal Deodoro. Essa sim, foi a primeira escola de comércio de São Carlos. Era do professor Júlio Bruno. Ela foi autorizada a ser demolida. Esse era um prédio histórico bonito e conservado, estava em perfeita conservação. E muito estranho, ao meu ver, que foi a demolição num domingo. De manhã, as máquinas entraram, à tarde estava demolido o prédio sem aproveitar um vitrô, sem aproveitar nenhuma nada. É meio esquisito, certo? E comenta-se na cidade, não posso afirmar com firmeza, que os antigos proprietários desse imóvel não conseguiram autorização para demolição.
Na hora que o prédio foi vendido para terceiro, autorizaram a demolição. É um fato que precisa ser apurado. As ruínas do prédio, das casas, elas estão oferecendo sérios perigos. Além de ter o perigo de tombarem e ferir alguém ou matar, como aconteceu na rua José Bonifácio, do antigo prédio da Fiação São Carlos, que matou uma pessoa que estava passando pela calçada e a parede caiu, matou um casal, certo? Será que nós vamos esperar que alguém morra ou que destrua algum carro para depois tomar providência? Então, a Câmara está de parabéns, presidente, em fazer essa reunião, para que se chegue a um acordo, para que se chegue a um entendimento. A meu ver, e de muitos engenheiros arquitetos que eu tenho convivência, não tem condições de restaurar aqueles prédios. Não tem condições. E, além disso, hoje esses imóveis são depósitos de lixo. Ali é um fator principal da dengue. A quantidade, eu vou falar em linguagem bem popular, a quantidade de ratos que atravessam a Rua 7 de manhã e no meu estabelecimento, que é o estacionamento Marechal, é enorme. Recentemente, eu tenho ali vaga para 150 carros. 2 andarilhos que estavam morando nessas residências invadiram o estabelecimento, um com um pedaço de ferro e outro com uma faca, queriam riscar os carros. Quer dizer, tudo isso oferece perigo. Então, cabe a essa reunião importante achar um denominador comum. Consta, se me permite, senhor, em sentido, senhor promotor, que o processo que encontra-se na vara da promotoria não trata da demolição, e sim de saber ao certo quem são os proprietários. Se é os herdeiros da família Schettini ou da pessoa que comprou recentemente. Não trata, pelo que eu sei, da demolição ou não dos prédios. Então, eu agradeço a oportunidade. Aqui eu tenho o jornal onde está a entrevista, que eu acabei de citar, da ex-presidente da Fundação, que fala das exigências, e aqui diversos jornais que comprovam o estado de abandono que está aqui no lar. Temos também aqui um fiz que nós fizemos ao atual prefeito Paulo Otomani, bem detalhado, e também não obtivemos resposta até agora. E aqui tem também o que eu disse, o parecer da Defesa Civil, que condena os prédios, inclusive com fotografias. Então eu tenho a esperança e quase que certeza que dessa reunião benéfica que o presidente houve por bem convocar, que se ache uma solução para resolver esse sério problema. Agradeço a todos o tempo que eu ocupei dos senhores. Eu acho que nós poderemos passar a palavra para a diretora do Departamento Cultural da Fundação Pro Memória, a Cláudia Danella, para que ela possa, em nome da Fundação, ela vai falar, depois a Mariana Arruda Camargo, para que elas possam estar expondo os motivos que a Fundação houve por bem em governo anterior de manter essas residências como patrimônio histórico da cidade. Cláudia, por favor, fique à vontade. Eu quero só agradecer as presenças do vereador Lucão Fernandes e do vereador Ronaldo Lopes, que chegaram após a abertura, que estavam nos seus gabinetes atendendo as pessoas. E agradecer também a presença do engenheiro Dr. André Fiorentino, que representa a IASC e também é presidente do Condusc. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria esclarecer, eu acho que o nosso ex-prefeito, ele se confundiu um pouco com os imóveis. Esse imóvel da escola que ele se refere é um outro imóvel, não é esse da Rua 7 de Setembro. Esses imóveis eram residenciais mesmo, né?
A Fundação Pro Memória vem lutando aí para que esses imóveis sejam preservados desde 2007. O processo ele data de 2007, quando essas casas estavam num estado de... elas estavam bem preservadas, dava perfeitamente para a gente mantê-las, né, manter todos os seus ornamentos, todas as suas características. E, infelizmente, o proprietário que usufruía dos imóveis não foi negligente, não deixou que as coisas fossem se deteriorando com a falta, o mau uso mesmo do espaço. Aconteceram alguns acidentes, pegou fogo e tudo foi muito danificado durante esses anos. Infelizmente, a gente não tinha como, existia um problema muito sério para se identificar quem era realmente o proprietário desses imóveis. Então, quando existia a fiscalização da prefeitura e tinha que ser autuado, não se sabia a quem recorrer, porque os imóveis eles tinham herdeiros, enfim, era muito complicada essa situação. Então, nunca se soube exatamente quem era dono do imóvel para ser notificado e para tomar as devidas precauções, as devidas providências. Então, isso acabou sendo aberto um processo para que se identificasse esse proprietário, para que a gente pudesse recorrer a ele, pedindo para que tudo o que aconteceu não evoluísse como aconteceu. Infelizmente, não teve uma solução até hoje. Esses imóveis eles foi negligenciado por negligência humana, potencializado, obviamente, pelas intempéries, pelo tempo. Hoje, eles estão nessa situação, infelizmente, por ação dessa negligência, por resultado dessa negligência humana, que a gente tem que ressaltar. Nós acreditamos que a intenção era exatamente essa, que está acontecendo hoje, de ser demolido. Eu não considero sem valor histórico. Eu acho que tudo que se refere aos imóveis que foram construídos quando começou a nossa cidade, eles contam a nossa história de alguma forma. Essas casas, elas tinham os elementos preservados e retratavam o que foi a nossa cidade quando ela começou. Eu não consigo desvalorizar isso, achar que isso são simplesmente casas velhas que precisam ser demolidas e ser construído um prédio novo, com tecnologia, enfim. Eu acho que a gente teria que ter é uma questão cultural mesmo, é uma pena, porque lá na Fundação a gente faz um trabalho até não só de preservação, mas de conscientização, para que as pessoas valorizem esses imóveis que contam um pouco da história da nossa cidade. Eu fico triste de escutar de uma pessoa que viveu nessa cidade, né, bastante tempo, não visualizar o valor que essas casas têm, né? É uma pena. Enfim, eu sou um pouco mais nova e acho isso bastante importante. Não precisa ir muito longe, qualquer pessoa que teve a oportunidade de viajar e de sair um pouquinho do país e conhecer um país, por exemplo, da Europa, vê a preocupação que eles têm em preservar a história, né? Independente do tipo de imóvel, se ele é de alto padrão, se ele é de baixo padrão, não interessa. Eles têm um interesse em preservar exatamente porque é isso que conta o que foi, né, a nossa cidade, o que hoje explica muita coisa do que é hoje. Então, assim, o Pró-Memória, qual é a posição do Pró-Memória hoje? Nós, em momento algum, queremos, assim, provocar acidentes ou deixar que fique na iminência de acontecer qualquer tipo de desastre ou de desconforto para um cidadão. O que nós esperamos é que hoje, como nós constatamos um fato, né, ela está
está precário a situação, então a gente precisaria agir com algumas atitudes emergenciais, que seria, no caso, a limpeza. Já foi levantado pela Defesa Civil todo o estado que está a casa, nós acompanhamos, e hoje o telhado está assim, provocando preocupação, porque ele está solto e sofreu esse incêndio, então ele está podre e tal. Então a gente gostaria assim de poder ter essa autorização do juiz para que fosse retirado o telhado como uma ação emergencial. As escoras estão lá, o tapume foi refeito e nós sabemos, eu sou arquiteta, não sou engenheira civil, mas assim já fui me informar com os meus colegas profissionais da área. Existe sim a possibilidade de uma estrutura metálica por trás dela, para que a gente consiga manter pelo menos esses painéis, para que eles possam reportar a gente para o que foi essas casas um dia. Né? E pode ser feita uma intervenção moderna por dentro dela, isso não existe empecilho para isso. Eu acredito que até nós trouxemos, a Mariana visitou pessoalmente uma situação bastante parecida em Santiago, no Chile, uma ocasião que ela viajou, que foi feito numa quadra esse trabalho de preservação das fachadas das casas que existiam, e dentro foi feito uma intervenção totalmente moderna, e nós sabemos que o novo proprietário tem a intenção de fazer um comércio, pode ser feito um comércio, um boulevard, enfim, tem várias opções aí. Então, a nossa posição é essa, nós estamos sim preocupados, a gente não quer que nenhum tipo de acidente ocorra, mas nós também não gostaríamos de ter que abrir mão de novo de mais um imóvel que conta um pouquinho da nossa história, por uma má fé de quem usou, né, o espaço. A gente sabe que foi proposital, isso vem de muito tempo, e nós gostaríamos assim do apoio, né, é possível, isso a gente sabe que é possível manter, e eu acho que é isso. Tá bom? Quero chamar a Mariana Arruda Camargo para que ela possa estar expondo também pela Fundação Pro Memória a sua opinião. Boa tarde a todos, vereadores, mesa. Bom, sobre o que foi falado até agora, eu gostaria de pontuar algumas coisas, acho que outras coisas, se ficar em aberto, podem me lembrar. Essa citação de entrevistas, e a gente bem sabe, né, vocês dão bastante de entrevistas, que a entrevista pode não ser exatamente aquilo que a gente se expressou, e a leitura também pode ser uma leitura direcionada para algum interesse. Então, aquela citação da ex-presidente da Fundação Pro Memória, no meu conhecimento, aquela citação que cita imóveis raros, de arquitetos famosos, ou de gente conhecida na cidade, morou, essa situação é para imóveis tombados, porque a gente tem dois instrumentos de proteção na legislação municipal, que é o tombamento, que os imóveis excepcionais são tombados, como aqui mesmo, o palacete do Conde, etc. A estação ferroviária está em processo de tombamento. E outro instrumento de proteção que a gente utiliza são os imóveis declarados de interesse histórico, que esses sim são os imóveis comuns, que na verdade eles constituem um conjunto, e é isso que tem de importante de patrimônio na cidade, que é o conjunto patrimonial urbano. Não é esse ou aquele imóvel, mas é o conjunto variado de diversas tipologias, de diversas épocas, diversos usos, que compõem esse patrimônio que a gente tem hoje na cidade. Então, talvez seja difícil entender mesmo que é um conjunto de casinhas simples, onde pessoas de baixa renda ou operários moraram, seja importante para a cidade, porque só
o edifício Euclides da Cunha, o Palacete Conde do Pinhal tem importância, mas isso não é verdade, porque a história não foi feita só pelo Conde do Pinhal, ele foi feito pelos operários, pelos imigrantes, pelos comerciantes, por todo mundo. E eu só queria, como a Cláudia já falou, quando o senhor José Bento Amaral se referiu à escola do Júlio Bruno, esse imóvel não são essas casinhas, é o imóvel, a Rua Marechal, entre a São Carlos e a Alexandria. Então, tem essa correção. Esses imóveis são protegidos por lei. Em 2005, 2 deles foram protegidos. Na revisão da legislação, se percebeu que a importância era do conjunto todo, por isso se fez essa correção. Na lei de 2010, então, tem as 5 numerações, foram protegidas, e então elas são protegidas por lei. Caso se defina que elas não têm interesse, bom, é isso, né? Porque condição estrutural tem de ser refeita, a gente tem outros casos na cidade que já foram refeitos, já foram reutilizados, né? Então, essa legislação teria que ser mudada, e isso não depende da vontade de um ou de outro, depende de uma aceitação, e a gente tem um conselho de patrimônio que é deliberativo e necessariamente teria que passar por esse conselho também. E hoje eu não faço mais parte do conselho, mas eu ainda frequento as reuniões, e eu sei que a posição do conselho é terminantemente contra a mudança dessa legislação. Por enquanto. Obrigada. Vou passar a palavra para o secretário de Obras, Márcio Marino. Senhor presidente, senhores vereadores, demais autoridades, colegas secretários, senhoras e senhores, permitam-me usar a palavra não usando como secretário, sim como um engenheiro civil, minha formação, engenheiro de segurança. Eu estive visitando essas casas, fiz um pequeno laudo e tenho a minha opinião formada sobre isso. A preservação histórica não pode se sobrepor à vida. Como engenheiro, estive lá e há um risco iminente disso aí desabar. É uma construção, claro que deve ser de 100 anos, ela é feita de tijolos de barros, assentada com uma liga de cal, cimento e areia, mas o cimento não é o cimento CP, é o cimento antigo. Não há estrutura de concreto armado. Ela é basicamente de encaixes. Ela tem um baldrame feito de tijolos, assentados com ligante à base de barro. Ela é uma construção feita num terreno sólido, porque logo ali tem rocha. O telhado dela é feito em uma estrutura de madeira de peroba, a maioria encaixadas, com poucos pregos. As telhas são feitas de capa e canal, aquela telha antiga, separada, tinha a capa e o canal. As instalações elétricas feitas em eletrodutos de ferro, ou de cobre, ou de chumbo. O risco do desabamento da parte da frente, na minha opinião, ele está iminente. Ele não tem encaixe para suportar uma força de um vento, de uma chuva muito forte. Na eira e na beira, que são aquelas, abaixo do telhado, aquelas 2 curvas que antigamente se construíam, e até virou uma paródia, que a pessoa que não tinha nem eira nem beira é aquela que não tinha dinheiro, né? E a eira e a beira é aqueles que construíam as casas com eiras e beiras. Ali tem samambaia, tem uma árvore que cresceu ali. Isso, ao meu
passo que a árvore ajuda a segurar uma parte ali, porque as raízes estão abertas, ela ajuda a destruir, porque ela segrega, ela separa a parede principal das demais. O telhado está caindo, está desencaixando tudo. O dia que eu fui lá, eu fiquei com medo de entrar embaixo. Então eu concordo que o telhado tem que ser rapidamente demolido. Ele está perigoso até para quem vai trabalhar. A parede da frente, o tapume que tem colocado hoje lá, não segura absolutamente nada da segurança para a população. Zero, nada. Só impede de entrar e sair dentro da casa. Se tombar, cai até uns 3 metros da rua. Pega transeunte, pega gente, pega carro. Por quê? Porque ela é mais alta que o tapume, uns 3 metros, e é só fazer a conta, ela cai lá na frente. Fora o que pode ser espirrado de tijolo. Então eu estou falando como engenheiro, e não como secretário de obras. Como engenheiro civil, essa é a situação que nós temos da obra, da casa. A engenharia tem métodos construtivos, existe tecnologia, existem estudos, existem várias maneiras de segurar, amarrar, preservar uma estrutura metálica, uma estrutura de concreto, essas paredes. Isso existe, a engenharia propicia isso. É possível, claro, é possível. Mas, na atual situação que encontra esses prédios, eu sugiro que se faça ou o escoramento rápido, mas esse rápido é em 10 dias, 15 dias, não espera a chuva não. Ou faça a demolição por completo. Eu acho que a segurança tem que estar acima, preservando vidas. É a minha opinião, e eu digo para vocês, é uma opinião de engenheiro, e eu tenho outros engenheiros na plateia que vão de concordar comigo. Aquilo, o risco, a vida tem que ser minimizado diante da preservação histórica. Essa é a minha opinião. Como secretário de obras, isso chegou para eu dar a minha opinião, e eu expus a minha opinião, está no processo, que eu opino pela demolição, haja vista a insegurança que está a edificação. Tem que preservar a parte histórica. Não discordo dessas colocações que me antecederam, não discordo. Porém, a atual e real situação do imóvel, como engenheiro, não me permite dar outra opinião a não ser a demolição. E a demolição tem que ser criteriosa, porque qualquer parede que se demolir pode cair as outras em sequência como um dominó numa mesa. Elas não têm amarração de cintas de ferro, elas são amarradas entre tijolos, com ligante de cimento e areia e cal, e elas não têm um concreto armado que suporte a estrutura, elas são interligadas. Cai uma, pode cair todas. Então, para se fazer a demolição, inclusive, haverá de ser feito um projeto pela engenharia para demolir. E se for preservar, também há métodos de preservação da fachada. Eu estive ano passado em Barcelona e eu vi um prédio lá de 6 andares sendo preservado, só a casca dele e tudo o resto demolido. Há tecnologia, enormemente alto o custo, mas há tecnologia. Então, essa é a minha opinião como engenheiros, para embasar a opinião dos senhores, e se tiver algum engenheiro que queira completar ou discordar de mim, eu estou à disposição. Muito obrigado. Primeiro nós vamos ver todos usarem a palavra, depois nós vamos passar para as perguntas. Ninguém mais vai. Os vereadores, ninguém quer fazer uso da palavra? Senão eu vou passar para o representante do Ministério Público, aí depois os vereadores podem estar falando. Depois as pessoas também que estão na plateia, eles poderão fazer uso da palavra. Nós vamos esgotar todos na palavra, depois nós passamos às perguntas. Boa tarde a todos. Cumprimento as autoridades, secretários, Corpo de Bombeiros, vereadores, na presença do presidente da Casa, cuja iniciativa
tem que ser enaltecida porque atende sempre o interesse público. E é também interessante pela participação da população e pelo debate que envolve os proprietários particulares, a iniciativa privada, e de outro lado o poder público, aqui de outro lado nesse caso, né, porque já surgiu uma divergência clara entre o que pensam os proprietários de imóveis vizinhos ali e o que está se buscando pela Fundação Promemória, pela Prefeitura Municipal. Mas tudo isso é salutar e é necessário para que se chegue a um bom termo e que saiam aqui soluções pensadas, refletidas e amadurecidas que atendam o que espera a sociedade. Se por um lado é possível preservar, atende o interesse público porque a gente conserva a história, né, da cidade. E se for necessário demolir, como sustentou o secretário Márcio, então também se atende o interesse público porque é para se evitar os riscos que foram alegados e acidentes que podem ocorrer. Então, importante a discussão para se chegar a uma conclusão amadurecida daquilo que é melhor para se fazer nesse caso. Esclarecimento da promotoria no sentido de que o doutor José Bento é o seguinte: na visão do Ministério Público, cuja função é fiscalizar o cumprimento da lei, se o imóvel consta de lei como de preservação, então ele ganha a atuação da promotoria. Existem também casos em que isso é para ser analisado, aqui vale para a Fundação Promemória. Existem casos em que o imóvel não está elencado em lei como de proteção, mas naturalmente, independente de declaração legal, ele tem um valor intrínseco, histórico, arquitetônico, que, pelo que dispõe a Constituição Estadual, a Constituição Federal, naturalmente, independente de declaração legal, ele se encaixa como de proteção histórico, arquitetônica. E nós temos casos desse também no âmbito da promotoria e na justiça, porque, como eu disse, o valor é intrínseco, né? Vamos imaginar, por exemplo, uma cultura regional, uma paisagem de beleza exuberante, ou mesmo um prédio como esse da Câmara Municipal, né, que nem precisaria de lei para se dizer que ele tem um valor intrínseco, arquitetônico, histórico, que merece uma proteção. No caso específico desses imóveis da Rua 7, independente de se avaliar aí, e a gente tem que pensar nisso também, do valor intrínseco natural dele, que levaria a uma proteção independente de previsão legal, existe uma previsão legal de que ele tem que ser conservado, né? E isso levou ao ajuizamento de uma ação civil pública, e o juiz concedeu uma liminar, tem uma liminar em vigor, determinando que se conservem os imóveis. Muito bem. Ela prevê algumas medidas de prevenção de acidentes, como escoramentos, a colocação de tapumes, o fechamento do imóvel na frente e na lateral,
de forma eficaz, para que não seja mal utilizado, e também a limpeza desse imóvel, a limpeza interna dele, para evitar a proliferação de vetores de doenças, como a dengue. E a gente, esse processo teve uma cautelar, agora está em fase principal, foi nomeado um perito para elaborar um laudo que vai discutir alguns pontos que foram levantados no processo, que são especificamente os seguintes, né? A possibilidade de decretação dos imóveis como de interesse histórico quando já estariam em ruínas, que é a questão levantada, não sei se foi levantada aqui essa questão, mas no processo ela foi levantada, ou seja, quando em 2010, quando veio a lei, eles já estariam, segundo o proprietário, em ruínas, e então não mereceriam uma proteção legal. Tem documentos aqui contradizendo isso, no sentido de que durante o processo de declaração de interesse histórico, a pessoa tinha um alvará e foi além da permissão que ela tinha para fazer a demolição, avançou além do que era permitido e por isso que ele chegou no estado que está hoje. E essa deterioração continuou ao longo dos últimos anos aí. Avaliar o estado de conservação dos imóveis, avaliar a continuidade da demolição mesmo após o município ter determinado a sua paralisação e apurar a responsabilização dos requeridos pela recuperação dos imóveis. Então, está em fase de realização de perícia. Agora, a situação realmente trazida hoje é preocupante, porque a gente tem que avaliar a afirmação que o secretário fez de que aqueles imóveis estão pondo em risco a segurança das pessoas que habitam ali, ou que passam por ali, que é um número indeterminado de pessoas, né? Então, até eu pergunto se esse trabalho que o secretário tem, ele está escrito, se o secretário tem como fornecer o laudo para a gente, para a promotoria, para analisar isso. Mas com esses detalhes todos que o senhor colocou hoje aqui. Então, aí eu gostaria que se o secretário pudesse então passar para a gente um laudo assinado na qualidade de engenheiro, né, até para a gente confrontar isso e ver. Agora, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui é o seguinte: como essa questão está sendo discutida na ação civil, qualquer medida, inclusive a medida emergencial que a gente tem que tomar aqui, ela deve necessariamente passar pela autorização judicial, contar com autorização judicial. Ou pelo menos, eu tenho que contar, porque tem a liminar mandando conservar. Então, não é possível administrativamente, mesmo porque foi a prefeitura a autora da ação, a gente fazer isso sem avaliação judicial. Então, a minha ideia é reunir esses elementos todos, pró e contra a demolição eu pergunto, engenheiro Márcio, essa sua avaliação de demolição, ela inclusive da fachada? Sei. 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 Entendi. Tá. Então é importante a gente reunir esses elementos todos e com urgência a gente juntar isso na ação civil e então pedir uma ordem judicial num sentido ou no outro para então isso também ficar documentado,
né, nos autos, porque tem uma discussão aqui a respeito disso. Inclusive, se não for possível, se é da lei, se não for possível recuperar o patrimônio degradado, então converte-se a obrigação de recuperar em perdas e danos. Estima-se qual é o valor material e imaterial do bem que foi deteriorado, que foi depredado, estragado, sem prejuízo da apuração da responsabilidade penal, inclusive da pessoa que pôs fogo lá, que avançou além do que era permitido pelo alvará de demolição, e converte-se a obrigação de reparar os danos e a obrigação de fazer, de reerguer, de reformar o imóvel, converte-se em perdas e danos. Então apura-se um valor monetário com base no valor material e imaterial, né, do imóvel, valor histórico, arquitetônico que seja, e deposita em juízo esse valor a favor do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados. Então, é esse encaminhamento que a gente tem que dar aqui. Eu peço para o presidente fornecer esses documentos todos, né, para a gente, então, imediatamente formular um requerimento judicial. Tá? Pois não. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Ronaldo Lopes. Senhor presidente, em nome do qual cumprimento toda a mesa, demais vereadores, vereadora Laide, Roselei e doutor Edson aqui presente, e os demais aqui que acompanham no plenário, e a nossa imprensa e aos munícipes que acompanham essa transmissão dessa audiência pública. Primeiro quero parabenizar o Marquinho pela propositura de trazer esse debate aqui na casa, e eu decidi me manifestar porque eu me incluo, como foi colocado aqui, os trabalhadores que muitas vezes desconhecem o patrimônio, o quanto significa a preservação para a história do nosso município. Diante daquilo que foi colocado eu esqueci o nome das... Cláudia? A Cláudia e a Mariana. Eu fiz de propósito, eu falei Maria para alguém falar mais alto para me compreender o nome. Quero comentar o meu companheiro Penha. Mas ficou claro, e aí, com a fala do Marcos, promotor do meio ambiente, para mim, as coisas ficaram mais claras, né, e fez com que eu pudesse, inclusive, ter uma opinião. E a minha opinião é que, de fato, né, a limpeza do terreno, inclusive nós temos uma legislação aqui que prevê multa para limpezas que aí não sei se tem algum problema, né, por conta de ter a legislação que preserva, mas eu entendo que não. A lei que acumula multa por falta de limpeza, né, nós temos que até verificar se está sendo aplicada. Se essas multas por falta, porque vem ao encontro daquilo que foi colocado pelo nosso ex-prefeito, no que diz respeito o quanto isso está atrapalhando, de fato, a vizinhança, a nossa população. E o encaminhamento do doutor Marco com relação à fala do nosso secretário de obras do município, eu acho que vem também ao encontro daquilo que eu entendo que é necessário, porque teve já engenheiros que colocaram que é possível se fazer ter uma alternativa para preservar, né? E também falas contrárias. Então, na verdade,
levantamento, né, e apuração dos dois laudos, né, para o processo que já está em andamento, eu considero fundamental. Mas tem uma outra questão, que é a lei, né, que possivelmente eu entendo que também possa haver interesse, né, em alterar, e se for para alterar, particularmente até o momento, com os dados que tem aqui, eu já me coloco, né, contrário a alterar, porque se for alterar, com certeza a luta daqueles que estão, né, para preservar a história do nosso município vai acabar sendo prejudicada. Então, a minha manifestação neste momento, nessa audiência, vem ao encontro, né, daquilo que eu entendo que é fundamental, porque se houve negligência e essa negligência ela foi proposital, então, se a situação está do jeito que está, então, no mínimo, quem fez isso tem que ser punido, na minha avaliação, porque a maior parte daqueles que cometem algum erro no nosso município acaba sendo punido, então tem que ser igual para todos. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Quero agradecer a presença do vereador Penha, que estava representando esta casa numa reunião do Conselho Municipal de Segurança no Paço Municipal. Agradecer as presenças dos assessores dos vereadores Júlio César, Ditinho Mateus e Valcínio Bragato. Algum dos senhores vereadores gostaria de usar a palavra? O Francisco Porto vai usar a palavra em nome da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento. Ok? Primeiramente, boa tarde a todos os componentes aqui da mesa, ao nobre vereador Marquinhos Amaral, que convocou essa audiência, a todos da plateia. Inicialmente, eu já queria entrar no ponto onde está atrelada ao nosso trabalho da nossa secretaria, que seria a fiscalização. Esses imóveis, esse processo já se arrasta praticamente uma década, e nesse tempo todo a fiscalização esteve atuante dentro da legalidade, notificando a se fazer tapume, a se manter o imóvel limpo, a conservar o passeio público, permitir acessibilidade, e foram geradas algumas multas, que hoje está na casa aí dos seus, aproximadamente, chegando próximo aos R$20 mil de multa. Multas que, por não se saber exatamente o proprietário atual, essas multas estão inscritas nas identificações dos imóveis. Então, quer dizer, qualquer que seja o proprietário e qualquer que seja a destinação a ser dada a esses imóveis, já recai a dívida ativa dessas multas, que vão ter que ser quitadas. Foram feitas várias vistorias no imóvel pela Defesa Civil, por outras pessoas, por profissionais contratados pelo proprietário, e realmente já, até o que o Márcio falou, realmente o imóvel oferece um sério risco. Risco esse que pode ser minimizado ou até zerado. O próprio Márcio disse que a engenharia, hoje a arquitetura, tem técnicas que permitem-se preservar pelo menos a fachada do imóvel, já que o restante dele está praticamente todo destruído. Foi observado também lá que o acúmulo de lixo, material de construção usado, vegetação que tem lá dentro, realmente está se tornando um criadouro de animais e insetos. E nesse ponto que nós poderíamos intervir de imediato,
solicitando com brevidade uma limpeza e também a garantia da estabilidade do imóvel. Ou seja, o proprietário do imóvel tem que garantir que esse imóvel não vai causar riscos à vida humana e ao patrimônio das pessoas que se utilizam dali. Então, da parte da fiscalização, e a gente sabe, como o próprio promotor Marcos falou, que a gente tem que entrar com uma ação junto ao juiz para ter permissão da gente poder tomar alguma atitude, até mesmo da limpeza do terreno, né? Então, eu acho que é esse o próximo passo que nós temos que adotar. E destacando que não vou nem querer entrar no mérito da demolição ou da preservação. Eu só acho que esse caso pode abrir um precedente grave. A gente sabe que em São Carlos muitos imóveis já foram demolidos no calar da noite, como o doutor Zé Bento Carlos falou. E se esse imóvel for demolido e não for penalizado adequadamente, isso vai abrir um precedente. Todo mundo vai se ver no direito de fazer a mesma coisa depois. Que a gente sabe que as multas municipais para esse tipo de ação são pequenas. Então, mediante do valor do imóvel, às vezes vale a pena para o proprietário descumprir a lei, demolir, pagar a multa e vai ficar com um imóvel que vale 20, 30 vezes mais. Então, é esse precedente que eu tenho medo, que a gente não se atente para esse detalhe e venha abrir precedentes depois. Então, era basicamente o que eu tinha que dizer. Quero agradecer as presenças dos vereadores Rodson e aqui Marcílias de Souza Freire. E o doutor Marco Funari vai fazer uso da palavra. Novamente, ele gostaria de fazer novamente o uso da palavra. Não, é o seguinte, agora, como eu disse, essas reuniões são boas para a gente amadurecendo as coisas. Então eu gostaria de, agora, formalmente, formular uma recomendação à Prefeitura Municipal, diante do que o secretário Marino disse, de que eventual queda dessa parede pode afetar 3 metros à frente, que o local seja imediatamente interditado, a rua 7 de setembro seja imediatamente interditada para tráfego de pessoas e veículos, porque isso pode pôr em risco as pessoas que passam ali. Hoje cedo eu fui lá fazer uma vistoria no imóvel e tinha carros parados nos 2 lados, as pessoas estavam realmente passando ali. Então, já que está anunciado esse risco, então eu peço que agora, nesse instante o senhor faça contato com o prefeito municipal e providencie com a Secretaria de Trânsito a interdição, e a Secretaria de Obras também, e providencie imediatamente a interdição do local. Os veículos pudessem transitar pelo lado esquerdo. Eu queria repetir, por favor, acho que está gravando. É importante que fale no microfone para que a gente possa estar gravando. Eu concordo com... E as pessoas que estão em casa também podem acompanhar. Eu concordo com suas palavras, porém, acho que interditando a calçada totalmente, a via do lado de lá de estacionamento de veículos e deixando o trânsito fluir numa direção, só comente um veículo passando pelo lado esquerdo, eu acho que é possível. Então, porque interditarmos totalmente a via, nós causaremos um outro tipo de transtorno também. Porém, eu acho que a 3 metros, que significa a calçada mais o estacionamento, eu acho que seria de uma forma possível e segura. Tá. Então aí o senhor tem condição de atestar a segurança das pessoas e dos veículos que passem lá, não tem problema. Naquela região,
Eu atesto, na outra não posso atestar, porque onde interditar não vai passar ninguém. Na calçada e na primeira via. Mas que nem o senhor disse que pode espirrar tijolos, então eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação, o senhor, a engenharia, o departamento da prefeitura, uma avaliação do raio exato necessário para que a gente não tenha risco de pessoas, veículos e danos materiais para as pessoas que passam por ali. A gente tem que tomar essa medida agora. Isso é possível. Isso é possível. Tem que tomar essa medida agora. Se vocês me permitirem, eu acho que essa medida é uma medida paliativa. Sim. E ela tem que ser rápida, porque vai causar outros transtornos aos motoristas, aos comerciantes estabelecidos no local. Então, até que a gente procure uma outra solução definitiva, mas que seja rápida a procura dessa decisão que seja decisiva e não traga tanto transtorno à população. Exatamente. Porque o senhor compreende que até a gente formular o pedido judicial, a prefeitura se estruturar para formular esse pedido, a gente instrumentalizar isso, vai, talvez amanhã ou segunda-feira a gente consiga fazer, né? Mas até então, diante do risco que foi colocado aqui, então fica difícil a gente permitir que as pessoas continuem parando carros ali, as pessoas continuem transitando pela rua. É uma maneira. Eu acho que o senhor tem toda a razão. Toda a razão. Agradecer a presença do vereador Antônio Carlos Catarino. Nós continuamos. Quem gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Lucão, com a palavra. Não? Alguém mais gostaria da plateia? Faça favor. A Cláudia, da Promemória. Eu só queria aproveitar essa oportunidade para dizer assim, que nas reuniões do Condefasc, né, do nosso conselho, a gente tem falado muito a respeito dos incentivos para que os proprietários preservem seus imóveis. Então, hoje em dia, um proprietário que fica sabendo que o seu imóvel tem interesse histórico, ele fica assustado, ele acha que perde o valor e que ele vai estar sendo prejudicado. Hoje, pela lei, o único incentivo que eles têm é o desconto de IPTU classificado de acordo com a preservação do imóvel. Então, tem uma graduação para ser classificado e para ele receber esse desconto. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e dizer se fosse possível a gente tentar melhorar essa lei de incentivo para que as pessoas realmente tenham interesse em preservar seus imóveis. Era isso. Como mexe com recursos financeiros e essa casa não pode legislar nessa matéria, a Prefeitura Municipal teria que enviar um projeto para a Câmara Municipal para ser avaliado pelos senhores vereadores. Pois não, doutor? Ela solicitou que fosse feita uma mudança na lei de incentivo fiscal para os imóveis que são caracterizados de interesse histórico. Ela existe, essa lei, mas ela quer aumentar, doutor Edson, esses incentivos para as pessoas não terem tanto medo e não se assustarem com essa situação. Mas isso tem que partir do Poder Executivo. Não pode ser uma iniciativa, teria o vício de iniciativa, caso fosse iniciativa de algum dos 21 vereadores, uma vez que acaba mexendo com questão financeira. Pois não, doutor? Complementando, inclusive, a recomendação é de se colocar um aviso lá, porque o tenente lembrou muito bem aqui, é o seguinte: já pelo fato de ter uma interdição, ainda que parcial, do local, e agora também me ocorreu de colocar uma placa lá, um aviso, uma faixa, as pessoas já alertam e elas se conscientizam de que tem algum problema ali no local, não é assim, tenente? E naturalmente elas já ficam mais cautelosas em passar pelo local. Com a palavra o vereador Rodson, em seguida o vereador Freire.
Boa tarde, senhoras e senhores, aqui presente. Eu gostaria de saber, presidente, quem que é o proprietário de fato lá do imóvel? Quem fala que é uma pessoa, fala que é outra? Quem poderia passar essas informações, por favor? Microfone, dá o microfone. A doutora Aline está representando o proprietário do imóvel, segundo informações que me foram passadas. O proprietário do imóvel, desde 2012, é o senhor Nazi. Hoje ele se encontra fora do país e eu sou a responsável técnica pelas escoras e pelo tapume, ele me contratou para isso. E ele pediu para eu vir até aqui para escutar e ver o que pode ser feito, porque ele também está com muito medo do que possa acontecer e como há uma liminar, ele não pode mexer no imóvel. E a minha preocupação é com o telhado. Eu gostaria de deixar aqui registrado que eu tenho muito medo que aquele telhado, com qualquer chuvinha, voe as telhas, está tudo solto, teve fogo, não tem resistência mais à madeira. Então eu acho que é um ponto que também deve ser destacado. Já que vai isolar a área, eu acho que a gente precisa de uma autorização para tirar aquele telhado que está completamente solto. É uma coisa muito importante. E, assim, o meu cliente, ele gostaria de ter especificações do que ele pode fazer nesse imóvel, já que ele assumiu esse imóvel já bem deteriorado. É todos deles? A última não, parece que é do senhor Fernando Botelho. A última casa grudada com o estacionamento. O resto é do Nazi. Eu tenho um contrato aqui em mãos. Da família. Aqui. Tem alguém da família Botelho representando, presidente? Não acho que ninguém. O senhor representa, não há ninguém representando. Então tá bom, muito obrigado. O vereador Freire, com a palavra. Vou falar daqui mesmo, né? Pode ser? Pode ser, vereador. Eu quero cumprimentar a todos, meu boa tarde, promotor, pessoal da corporação, Corpo Bombeiro, pessoal da prefeitura aqui, os secretários. Na verdade, eu estou aqui na Câmara, na Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação há alguns anos, né, 3 mandatos. Eu tenho observado que a cidade de São Carlos está virando um cortiço, a área central, né? São locais onde os mendigos, onde os andarilhos invadem as casas velhas, causando problema sério de segurança à população da área central. Existem aí bandos inteiros morando em casas abandonadas e, na sua grande maioria, a prefeitura fez uma lista de um pretenso tombamento, né? E isso tem causado prejuízo aos proprietários, às pessoas que são donas. O desconto do IPTU, deixa eu até na tribuna aqui, não resolve. Não resolve. A cidade está virando um cortiço, área central, uma área supervalorizada, onde tem tudo, e não pode fazer nada. A prefeitura faz o pretenso tombamento e causa um problema incrível, financeiro, a uma herança de uma família, né? Sobre o pretexto de se tombar e preservar é o mais importante. Tudo bem. Mas a prefeitura, ela deveria comprar esses imóveis, né? Desapropriar. Quer tombar? Quer preservar? Quer cuidar? Compre. Tira a família do prejuízo. Não é correto eu vir aqui falar bonito que eu tenho que preservar um imóvel histórico, sendo que uma família está no prejuízo. Às vezes tem uma herança para ser dividida para 20. E nunca mais vão dividir essa herança, porque não pode vender. Quer dizer, mais uma vez a família é punida e a prefeitura cria todo tipo de dificuldade, com punições, com multas, com leis, com fiscal. E a família? E a herança, que jamais vai ser dividida? Ninguém se preocupa com isso. Então eu acho que a solução aqui, fica aqui ao secretário de Obras, de Habitação, ao secretário de Serviço Público, né? Que a prefeitura comece a fazer a sua parte. Tem um interesse no imóvel? Tem um interesse em preservar, em tombar? Faça a desapropriação, pague por ele. Faça a reforma, coloque à disposição da população. Tem tantos imóveis na cidade, ali em frente ao mercado, tem uma casa linda, maravilhosa na esquina. Né, Marquinhos?
fechada. Uma área hipervalorizada. E a família? E os herdeiros ali? Tem culpa? Não pode se manchar. Concordo, tem que tombar, tem que preservar. Mas a prefeitura, que vai buscar dinheiro aonde tem, né? É muito fácil tombar e virar patrimônio histórico, mas cadê o dinheiro para conservar? Para pagar os credores, a família? Acho que é preciso a gente mudar a forma de pensar aqui, gente. Acho que a prefeitura de São Carlos tem que dar um exemplo. Vamos começar a pensar em comprar esses imóveis, façam deles museu, façam deles locais para levar as crianças para educar, para contar a história daquele imóvel. Não se preocupa. Segundo informação, aquele imóvel perto do mercado ali era a Casa do Café. Hã? O que era lá, Zé? E ninguém sabe disso. Né? Então está na hora de fazermos direito. A prefeitura desapropria, compra, vai buscar dinheiro onde tem, não é isso? Se tem lei para tombar, para conservar, é obrigatório, vamos buscar o dinheiro para isso? Vamos comprar esses imóveis, vamos conservar, vamos fazer a reforma, vamos fazer deles locais para educar os nossos filhos, nossas crianças. Que a história seja contada, né, de cada imóvel. Quem viveu aqui? Quem foi dono? Para que isso foi usado no passado? Tem casas velhas aí que foi tombada que ninguém sabe por quê. Então a prefeitura está na hora de deixar de passar para o município a responsabilidade. O povo paga para nascer, paga para viver e paga para morrer. E hoje não pode mais usufruir do que é seu. Hã? A pessoa tem um imóvel, ela não pode mais usufruir, não pode fazer nada nele. Tudo bem. Mas pague por ele. Já que o poder público quer tombar, quer conservar, que pague por ele. E sem demagogia de A, B ou C. É muito fácil vir aqui e falar o que tem que ser feito com o proprietário, mas e a família lá? Que é proprietária do imóvel, não tem nenhum direito? Então acho que é bom a gente repensar essa história. Não é dando sobre o IPTU que a gente vai resolver. Quer tombar? Vamos tombar, mas vamos primeiro pagar aos proprietários o legítimo valor para que eles possam cuidar da vida deles. E o centro da cidade já virou um cortiço. Já virou um cortiço. Muitos mendigos, andarilhos, bandidos vivem nesses imóveis abandonados no centro da cidade. E não é tombando desta forma que a gente vai resolver. Desculpem, esse problema aqui eu conheço há muito tempo. Há muito tempo. Acho que mais do que todos aqui. Desses imóveis aqui nessa rua. Sei, ali tinha um inventário de 50 anos, para você ter uma ideia. Mas eu volto ao assunto. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? A doutora André Fiorentino, depois a Rose. Boa tarde a todos. Eu também estou aqui não na condição de presidente do Condusc, mas como um profissional e como representante da EASC também. Eu tenho visto, na experiência de profissional desses últimos anos, tem me mostrado que tem alguns temas que são muito gostosos e bons de se defender. E eles, você precisa de muito pouca argumentação para abordá-los e defendê-los na coisa. Isso está na sustentabilidade, está na ecologia e também está aqui no patrimônio histórico. São três casos que a gente vê assim bem acentuado. Contestar qualquer argumento, você precisa de muita informação. Quer dizer, você precisa de muito pouca informação para defendê-los e o inverso, você precisa de muita argumentação e de muitos dados. Eu também vi que parece que é um preconceito. Que esse preconceito de que quem tem um imóvel que por alguma razão despertou esse interesse, essa consignação de histórico, patrimonial, qualquer ação, sempre essa ação também é uma ação destrutiva, que ele faz isso conscientemente, querendo, olha, eu quero deixar abandonar, vou deixar cair, vou deixar se perder, porque eu levo a vantagem
ou eu empurro, ou eu coloco. Eu não acho que isso é verdade. Eu sinceramente não acho. Também não acho que é muito simples dar outro uso a alguns imóveis que considerados dentro desse entorno, não o patrimonial, aquele histórico mesmo, como é o caso que nós estamos aqui nessa casa. Mas em muitas situações, uma pequena casa não tem como se adaptar. Ela não tem. As legislações atuais, para qualquer adaptação que ela vai passar a ter, ela precisa ter acessibilidade, ela precisa ter vaga de garagem, ela precisa ter proteção a incêndio, ela precisa ter outros tipos, ela precisa, inclusive, estamos aqui com um representante do Corpo de Bombeiros. Até hoje é um problema o forro de madeira numa casa antiga, quando você faz um projeto de proteção a incêndio, porque você tem que até arrumar quase um laudo para dizer que isso não vai provocar um gases tóxicos na queima, se eu eventualmente colocar. Então não é tão simples. Nós vimos o passado priorizou as construções junto à via pública, junto à calçada pública, sem nenhum recuo. E era uma tendência também de que essas casas, elas também não estavam no nível do solo, elas estavam sempre acima. Quase todas as casas tinham pequenos porões ou espaços de ventilação. Então, nem sempre é possível direcionar. Agora, voltando no caso específico de São Carlos, eu quero concordar com o Freire. Eu acho que, na ânsia dessa proteção que tivemos aqui, na ânsia de protegermos, de abordarmos esse assunto, de criarmos essa situação, nós colocamos dentro da proteção muitos imóveis e eu não vi argumentos, nenhum deles sólidos. Inclusive, neste caso aqui, eu não vi ninguém abordar as razões por quais esses imóveis estão, de alguma forma, constrangidos a serem ou demolidos, ou ser reformados. Eu não vi ainda. Eu não sei se é porque estão próximos aqui ao imóvel, um imóvel tombado, porque estão no entorno. Eu vi somente a Mariana comentar do contexto do conjunto, né? Mas também não é uma verdade para esses imóveis aqui. Eles não formam um conjunto, na verdade ele é completamente diferenciado, quase que um do outro, no contexto ali. Então, eu não sei, eu acho que a Prefeitura, a Câmara, a Promemória, a Secretaria de Habitação deveria fazer um estudo um pouco mais completo para verificar se essas centenas de imóveis que estão hoje bloqueados ou com esse compromisso para terem qualquer adaptação ou qualquer ampliação ou demolição, de fato merecem estar nesse contexto integral. Eu, pessoalmente, acho que o desejo, naquele momento, de instituir, inclusive, um conselho municipal, uma estrutura municipal, uma coisa municipal, acabou criando esse exagero. Eu não queria colocar a palavra exagero como uma palavra negativa, mas eu entendo, e a associação também, aí, no caso, que há muitos impedimentos que deveriam ser revistos. Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença também da assessoria do vereador Idelson Marques de Souza, Paraná, que por motivo de saúde não pôde estar presente. Aí eu passo a palavra para a Rose, para que ela possa expor suas ideias, seu pensamento. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde aos ouvintes também. Eu, como eu sou conselheira da saúde, então eu me preocupo muito, inclusive, assim, que possa acontecer sobre esse assunto, com algum acidente, e também sobre prevenção de saúde, que pode, sim, além dos bichos peçonhentos, também sobre a dengue.
E eu pediria que não só esperasse para outra semana, daqui 15 dias, um mês, para escorar, mas sim que imediato. Esse problema tem que ser imediato. E fora isso também, eu faço parte de uma comunidade de mais de 7 mil pessoas que são amigos da cidade, que nós trabalhamos com o patrimônio histórico da cidade, que a gente se comunica muito em cima disso. Então, acho que as pessoas não precisavam esperar chegar nesse ponto para depois querer se unir e querer correr atrás do prejuízo. Tem que ser preservado antes, independente de quem possa estar nesse, assim, que possa ajudar nessa área. E porque uma cidade, se ela não tem aquela parte dela histórica, viva, ela não é aquela cidade valorizada. E eu não gostaria que a minha cidade, em que eu nasci e cresci, ela ficasse só no papel. Muito obrigada. Continuando, alguém mais deseja fazer uso da palavra? Senão nós vamos passar para as perguntas. Eu gostaria, já que ninguém quer fazer uso da palavra, fazer 2 perguntas para a Aline, que representa o proprietário da maioria dos imóveis. Primeiro, se ele está proibido, para mim não ficou bem claro, se ele não pode fazer a limpeza desses imóveis, se ele pode, se ele não pode, se puder, se ele vai fazer. E outra questão, qual que é o objetivo do proprietário do imóvel ao adquirir esses imóveis? Qual o objetivo dele? É preservar a fachada? É preservar o imóvel como um todo? Lutar pela sua demolição? Então, gostaria essas 2 perguntas, se pudesse, para nos esclarecer. Olha, em primeiro lugar, a limpeza eu acho que pode ser feita, ele está disposto a fazer. Só que a gente precisa, assim, acho que uma autorização formal para isso, porque senão acho que ninguém mexe no imóvel, tá? Então precisaria de uma autorização, um pedido formal para isso, tá? O meu cliente, ele é comerciante, ele não é são carlense, ele é estabelecido em São Paulo. Eu acho que ele tem interesse de trazer a rede de loja dele para cá. E eu não sei exatamente se ele tem interesse em derrubar, demolir, preservar. Ele quer saber exatamente o que ele pode fazer no imóvel, tá? Ele está esperando instruções para poder contratar o meu trabalho para poder executar esse projeto. Eu acho que a prefeitura pede ao juiz e o juiz... Tem uma liminar. E tem um outro assunto delicado também. Uhum. Por favor, se eu pudesse falar no microfone para a gente... A última forte chuva, o meu estacionamento tem divisa com os imóveis de vocês e o da Conquista também. Uma parede alta, que era da antiga CPFL de São Carlos, e uma árvore de quase 1 metro de diâmetro, com o vento e a chuva, elas caíram. E caíram dentro do terreno de vocês, que é do proprietário. Então, se quiserem usar o meu estacionamento, eu permito a entrada de caminhão por ali para tirar todos os entulhos. Porque além do mato, dos galhos de árvore, de restos de tijolos, etc., tem bacias falando linguagem popular, bacia simplificada, diversas coisas que fazem o ninho da dengue. Então, eu queria esclarecer que esses restos que tem de construção, até era um depósito do antigo proprietário, ele abandonou tudo lá. Então, é delicado a gente mexer, que ele pode alegar que a gente está mexendo em coisas dele. Eu não sei qual que é a postura do proprietário em relação a isso, mas eu sei que não é do atual proprietário as coisas que se encontram lá. Não é verdade? Quem mais gostaria de fazer perguntas? Doutor Marcos. É uma observação em relação ao proprietário. O proprietário atual é o senhor Nazi, segundo a senhora está dizendo, que a senhora o representa.
existe uma determinação judicial de manter o imóvel limpo e cercado. Essa determinação, ela tem que ser cumprida pelo proprietário, e o proprietário, se ele não está conseguindo fazer isso, ele deve, e já fica aqui também uma recomendação, né, a senhora, para passar para o proprietário, ele deve, se preciso judicialmente, exercer os direitos de posse que ele tem sobre o imóvel, mesmo porque hoje foi apresentado um contrato de compra e venda, que já consta dos autos, inclusive, de que esse senhor Xisto, que é o anterior proprietário, vendeu a parte dele para o atual, que é o senhor Nazi. Quer dizer, então ele tem como exercer o direito de posse, a posse sobre o imóvel. Se ele não está conseguindo, ele tem que, como a gente vai imediatamente ao juiz para noticiar esses fatos que estão ocorrendo e aí adotar alguma medida, ele também imediatamente tem que ir atrás de exercer os direitos sobre o terreno, sobre o imóvel que ele tem, e fazer a limpeza. Isso ele tem autorização, a limpeza, a manutenção do tapume, o escoramento e o fechamento das laterais para que não haja mau uso do imóvel. Alguém mais gostaria de fazer pergunta? O vereador Lucão Fernandes, vai lá na tribuna. Senhor presidente, autoridades, já mencionando aqui, eu queria, na verdade, deixar aqui uma indignação. O vereador que passou por aqui falou da prefeitura acabar tendo que talvez comprar e pensou no proprietário. Mas e o proprietário que deixa muitas vezes esses imóveis abandonados anos e anos e anos ao tempo? Não faz uma capinação, não faz uma limpeza, não faz nenhum tipo de manutenção, e aí depois nós chegamos no estado que estamos hoje. A cidade de São Carlos sofre muito, não só nessa questão de imóveis. Outra coisa também que acaba trazendo um transtorno imenso para a nossa cidade são esses proprietários de terrenos que querem valorizar os seus lotes e também compram e também deixam abandonados e ficam aí com esses matos altos, criando bichos e trazendo transtorno para as pessoas que moram no entorno. Então, eu acho que nós, como poder público, nós, como os legisladores, promotoria, prefeitura municipal, nós precisamos rever algumas situações para que esses proprietários também sejam, de alguma forma, notificados, punidos de uma forma mais rigorosa, para que esses imóveis também não cheguem a ficar no estado que estão hoje. E também, inclusive, esses terrenos baldios que ficam por aí, criando mato. Então, acho que a gente tem que dividir as responsabilidades. Porque se esse imóvel, por exemplo, tivesse tido manutenção até o dia de hoje, e a prefeitura estivesse querendo tombar esse patrimônio, era outra história. Mas ele está lá criando risco para a população, criando uma infinidade de transtorno para a nossa sociedade. Então fica aqui a minha indignação, senhor presidente. Vereador doutor Edson Fabiano. Presidente Marquinhos, minha saudação. Cumprimento todos aqui presentes, em nome do doutor Funari, conheço há muito tempo, né? Ele, o pai dele, meu amigo. Eu vi aqui, mas eu acho que a questão, por exemplo, de mato em terreno, e isso aí, proprietário, existe mecanismo do município. Existe uma lei aprovada nessa casa, onde obriga o proprietário a manter limpo sob pena de multa na reincidência dobrado. Inclusive uma mureta, né, Catarina? De uma altura, não me lembro, de 80 centímetros. Então está dependendo, sim, de uma fiscalização.
Aí vamos dizer, falta fiscal, até concordo. Até concordo. Mas, no caso que você disse, veja bem, já é penado se ele deixar, por exemplo... Edson, só uma parte, se o senhor me permite. Eu não estava aqui quando essa lei foi feita. Foi aquele período que eu não estava aqui na Câmara. E, se salvo maior juízo, nesta lei diz que se o proprietário não fizer a limpeza, a prefeitura faria e cobraria do valor da é isso, ainda é isso, né, meu anjo? Além da multa, né? E na residência é dobrado, Marquinhos. Quer dizer, então depende de uma fiscalização. Nesse prédio, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta. Quantos anos? Desde 2007 anos, né? 8 anos, 9 anos, 10 anos, está isso aí. Qual a operação que sofreu? Só uma pergunta. Nenhuma atuação. O representante da Secretaria Municipal de Habitação, doutor Porto, ele colocou, eu gostaria de solicitar para a secretária que ela pudesse estar enviando para esta casa todas as notificações feitas em todos esses imóveis, bem como também os valores das multas aplicadas. Seu valor? Eu vou anexar esses documentos ao processo que originou essa audiência pública. Além do valor, Marquinhos, depende da intimação válida. Saber se foi feito também. E lá veio fazer também não. Veja bem, se torna novo. Tem que ter, veja bem, o responsável tomado ciência. Se não tomou ciência, me perdoe também, o judiciário vai dizer que realmente modifica todo o procedimento. Então vamos analisar. Chega lá, olha, tem mato ali, escreve ali, não notifica ninguém, não sei de quem é, não é por aí. Agora, ouvindo aqui atentamente, eu sou realmente favorável a manter. Lógico. Prova é que quando veio a lei aqui, eu fui primeiro, já imediatamente, botamos em votação na época, Marquinhos, eu estava presidindo a casa, você lembra? Que nós colocamos aqui para preservar realmente prédios históricos. Eu sou favorável. Mas no caso desse aí, não tem mais o que fazer. Não existe. É o que o Márcio Marino falou aqui. Não é eu que estou falando, é engenheiro. É engenheiro. E digo mais, doutor Funari já percebeu, pediu um laudo, que não há condição alguma. Eu acho que até, desculpe, tem caso e tem caso. Nesse caso, ficaria muito mais bonito o centro, se realmente vier aí as lojas, bonita, bem arrumadinha. Nesse caso, cada caso é um caso. Eu acho que, certo, teria que agilizar, levar esse laudo. Tenho certeza que o doutor Funari vai analisar, logicamente, vai perceber a necessidade premente neste caso, e, logicamente, que o judiciário também vai entender e resolve rapidamente esse impasse. Esse é o meu posicionamento, logicamente, quem sou eu para posicionar, mas meu pensamento, por hora, não existe outra alternativa. Não existe, é só ir ali e verificar. E vai transcorrendo tempo, e vai ficar assim. E vai ficar assim, multa. Existe, logicamente, na ação civil, aquelas imposições, né, doutor? Imposições, quanto que valia, quanto que vale. Tem esses valores depois, levantando, arbitrando um valor que o proprietário ou possuidor agora vai arcar com esse valor, lógico. Lógico, isso é inerente. Mas não existe. O resto tudo é poesia, é sonho. É sonho. Eu sonhei muito na minha vida, agora não dá mais um caso desse. Aí é sonho. Olha, vamos fazer igual era antes, não tem jeito. Mas não é arquiteto, nem engenheiro, a não ser que faça milagre. Então vou deixar bonito por dentro, como é que é, feio por fora, não sei, não é bem assim, gente. Está caindo, acabou tudo. Não houve fiscalização, foi abandonado. Quando ocorreu isso, boletim de ocorrência.
atitude, não tomaram nada, absolutamente nada. Tem que ter, sim, danos, artigo 63. Está lá no Código Penal, está lá escrito. Está lá. Houve dano. Tinha que a prefeitura representar em juízo. Imediatamente. Em tantos anos, uma década, foi feito isso? Essa é a pergunta que eu me faço agora. Artigo 63, danos, né, doutor? Acho que tem memória boa. Artigo 63, danos, né? Está aí. Nada foi feito. Nada, absolutamente nada. Quer dizer, eu acho que tem hora que não tem saída, Catarina. Tem hora que a gente tem que ser menos poeta e mais prático. Muito obrigado. Doutor Porto. Eu só vim aqui para responder ao doutor Edson. As multas da limpeza do local já estão em torno de 17 mil, sem contar as multas aplicadas pelo patrimônio histórico, que somando tudo já dá uns 120 mil reais. Então, com relação às multas, foram aplicadas sim, e todas estão inscritas em dívida ativa. Então, alguém vai pagar isso aí. Alguém mais? Eu acho que agora nós temos que tirar algumas decisões, né? Uma já foi feita, uma decisão já foi tomada. O secretário de Obras, inclusive, que responde interinamente pelo Transporte e Trânsito, o Dr. Márcio Marino, já em comum acordo com o promotor, e acho que a concordância desta casa também, decidiu pela interdição de parte do local, que já está sendo feita. Nós precisamos ver a questão da limpeza do local, a questão do tapume também, né, Aline, parece que está resolvida, já foi reformado, que ele havia caído, já está em ordem, e depois temos que ver a questão desse laudo que o promotor pediu, que o Márcio fizesse por escrito, para enviar à promotoria, para que ele possa estar em contato com o judiciário, tomando uma decisão se há o interesse e há condições técnicas da preservação ou não de parte já, porque os imóveis já praticamente uma boa parte deles já estão em ruínas, segundo os técnicos aqui, e há uma concordância de todos os lados, tanto da Promemória como da Secretaria de Obras, como a Secretaria de Habitação e também da representante do proprietário, de que o telhado está em péssimas condições e precisa ser rapidamente retirado. Então, eu acho que cabe agora mais uma decisão por parte da Promotoria Pública, doutor, salvo o maior juízo, para que, e conjuntamente com a Prefeitura, com a anuência da Justiça, possa estar tomando algumas decisões. Esta casa, ela estará nomeando a comissão de habitação, que é presidida pelo vereador Freire, para que esteja representando a Câmara Municipal nas tratativas para buscarmos essas soluções definitivas para essa questão que tem causado tanto transtornos à população. Eu gostaria de ouvir o promotor, ele parece que tem algumas sugestões para fazer também da deliberação final, para que a gente possa estar encerrando a audiência, que tem, pelo nosso regimento, duração de 2 horas. Eu queria perguntar para o Emílio se amanhã há condições, Emílio, de nós passarmos para a Promotoria Pública uma cópia do DVD dessa sessão. Há condições, nós estaremos de manhã, Emílio, pode ser? Hoje ainda ele estará passando através de ofício às mãos de Vossa Excelência. Com a palavra, portanto, o promotor. Cadê o microfone, Lucão, por favor? Muito
Doutor Edson. Alô. Eu acho que foi um ótimo encaminhamento dado pela presidência. Eu recebendo o material, então tenho que me reunir com a Prefeitura Municipal, que é a autora da ação civil, com o Departamento Jurídico da Prefeitura, né? E também... O doutor José Maurício está aqui representando o Departamento Jurídico. Até foi uma falha, me desculpe, doutor Maurício, de não chamá-lo para compor a mesa. O senhor sempre muito bem-vindo nesta casa. Hoje cedo já estivemos juntos, fomos visitar o imóvel, e então, de posse desse material que vai ser fornecido pela Câmara Municipal, do laudo da Secretaria de Obras, né? E com o processo administrativo em mãos também, aí o próximo passo é, então, comunicar aí judicialmente e ver a alternativa jurídica para essa questão. Porque não é fato também de demolir o imóvel, a frente do imóvel, que vai encerrar o processo. Como eu disse, ele tem que continuar para apurar perdas e danos, porque, se for o caso, não vai ser possível a recuperação, a não ser que seja possível preservar a fachada. Então, aí ameniza essa questão da conversão, da obrigação de fazer em perdas e danos. Então, aguardo o material e para sentar amanhã e refletir melhor juridicamente qual que vai ser a solução no processo. Acho que diante disso nós encerramos a audiência, agradecendo a presença de todos, e nós vamos passando para a imprensa conforme as decisões que são tomadas em conjunto, para que a imprensa possa estar divulgando as pessoas que procuraram esta casa, onde aqui a caixa de ressonância, como diz o nosso decano, o vereador Antônio Carlos Catarino, dos problemas, dos anseios, das angústias da população. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos os secretários, que têm um trabalho árduo, nós sabemos as dificuldades de cada um, e tiveram a paciência de estarem aqui, deixarem seus afazeres, bem como todos que estão aqui, para nós discutirmos um assunto de suma importância. Eu acho que foi uma reunião extremamente positiva, e é isso que, desde 1º de janeiro do ano passado, que nós implementamos nesta casa. Esta casa ser o centro do debate dos assuntos da cidade de São Carlos. Mais uma vez, quem ganha na tarde de hoje é a população desta cidade. Boa tarde a todos e muito obrigado.